Preview. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Neves novamente, mais um encontro com vocês. Estão acompanhando o curso de Fundamentos de Direito Marítimo da Maritime Law Academy e hoje nós vamos tratar sobre acidentes e fatos da navegação. Esse é um tema afeto ao Tribunal Marítimo. Vocês vão ter uma outra oportunidade, uma gravação, uma aula só sobre esse tema Tribunal Marítimo. Mas hoje nós vamos abordar aqui especificamente os acidentes e fatos da navegação. O que são acidentes e fatos da navegação? São incidentes marítimos que são julgados pelo Tribunal Marítimo. O Tribunal Marítimo não julga todo e qualquer incidente marítimo, ele só julga aqueles incidentes que são classificados como acidentes ou fato da navegação. Esses acidentes e fatos da navegação, eles estão previstos na Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, na Lei 2180 de 54, especificamente lá nos seus artigos 14 e 15. Então vamos a eles. Começando pelos acidentes da navegação, o artigo 14 nos diz o seguinte: consideram-se acidentes da navegação naufrágio, encalhe, colisão, abalroação, água aberta, explosão, incêndio, varação, arribada e alijamento. E considera-se ainda como acidente da navegação qualquer avaria ou defeito no navio ou nas suas instalações que ponha em risco a embarcação, as vidas e as fazendas de bordo. Então esses são os acidentes da navegação. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles, iniciando pelo naufrágio. O naufrágio nós podemos conceituar como afundamento total ou parcial da embarcação por perda de flutuabilidade decorrente de embarque de água em seus espaços internos devido a adernamento, emborcamento ou alagamento. O outro ponto importante, pessoal, é que nós não encontramos na Lei Orgânica do Tribunal Marítimo os conceitos dos acidentes e dos fatos da navegação. Nós só encontramos a descrição de quais são eles. E de onde saem esses conceitos, então? Nós utilizamos como complementação a norma 9, norma da Autoridade Marítima, número 9, que trata sobre inquéritos administrativos, e na norma 9 nós encontramos os conceitos de todos os acidentes e todos os fatos. Então, esse conceito de naufrágio que nós estamos vendo agora é o conceito descrito pela norma 9. Temos uma imagem aqui, uma embarcação naufragada, ilustrando para a gente o naufrágio. Ok? Dando sequência, o encalhe. Um outro acidente da navegação também, o encalhe. Qual é o conceito dele? Contato das chamadas obras vivas da embarcação com o fundo, provocando resistências externas que dificultam ou impedem a movimentação da embarcação. O contato das obras vivas com o fundo, provocando resistências externas que dificultam, que impedem a movimentação da embarcação. Esse é o conceito de encalhe. E nós temos aqui também mais uma figura para ilustrar. Esse navio é o Stellar Banner, que se envolveu num incidente na costa do Maranhão. Esse navio, ao sair do porto, iniciando a atividade de navegação, ele saiu do canal de navegação do porto e acabou por encalhar. Um outro acidente da navegação que nós temos que conversar também de forma bastante atenciosa, bastante detalhada, que é a colisão. Vamos lá. A colisão, de acordo com a norma 9, é o choque mecânico de uma embarcação contra qualquer outro objeto que não seja outra embarcação. Tá? Choque mecânico entre embarcação e qualquer outro objeto que não seja uma embarcação. E por que eu estou batendo nesta tecla?
Porque nós temos um outro acidente também, denominado abalroamento. Qual é a diferença entre colisão e abalroamento? A colisão é o choque mecânico da embarcação com qualquer outro objeto, e o abalroamento é o choque mecânico entre embarcações, uma embarcação com outra. Quando isso ocorrer, nós não usamos o termo colisão, e é comum nós encontrarmos na mídia incidentes envolvendo choque entre embarcações e a notícia mencionada dessa forma: a embarcação X colidiu com a embarcação Y na Baía de Guanabara. Isso não é colisão, isso é abalroamento. A embarcação com embarcação, abalroamento. A colisão é a embarcação contra qualquer outro objeto que não seja uma embarcação. Pode ser até um banhista. Um banhista, ele na praia, atropelado por um jet ski. Constantemente nós vemos essas matérias também na mídia. Um jet ski atropelando o banhista. Isso é uma colisão. O jet ski ele é considerado embarcação. No artigo 11, parágrafo único da Lei 2180, de 54, nós encontramos todos os artefatos possíveis de classificação como embarcação. O jet ski está ali, e o banhista é uma coisa que não é embarcação. Então, esse choque entre essas duas coisas, tratado como colisão. Nós temos uma imagem aqui de um navio de passageiros colidindo com o cais. Isso aconteceu em Veneza. E como eu comentei, o abalroamento é o choque mecânico entre embarcações. A embarcação X com a embarcação Y. Quando ocorre esse choque entre elas, nós tratamos por abalroamento. Temos mais uma imagem aí para ilustrar, dois navios também, navios de passageiro, se chocando. Isso é tratado, é classificado como abalroamento. E na época a mídia divulgou também como colisão. Ok, pessoal? Então isso é importante, saber a diferença entre colisão e abalroamento. Vamos dar sequência. Água aberta. Um outro acidente da navegação também, a norma 9, como a ocorrência de abertura nas obras vivas que permita o ingresso descontrolado de água nos espaços internos que comprometa a estanqueidade da embarcação. Isso é qualquer falha estrutural da embarcação, falha nos calafetos, falha de gachetas, qualquer falha estrutural que ocasione a entrada de água na embarcação, comprometendo a sua estabilidade e colocando-a até em risco de um naufrágio. Ok? Então essa é a água aberta. Explosão, um outro acidente da navegação também. Explosão, de acordo com a norma 9, é a combustão brusca, provocando a deflagração de ondas de pressão de grande intensidade. A explosão. E já o incêndio, que é um outro acidente da navegação também, ele é conceituado como a destruição provocada pela ação do fogo por combustão dos materiais de bordo ou sobre as águas em decorrência de derramamento de combustível ou qualquer outro líquido inflamável, curto-circuito, guarda ou manuseio incorretos de material inflamável ou explosivo. Esse é o conceito de incêndio. Então, notem que a norma 9 ela diferencia também o incêndio e a explosão. Ok? Dando continuidade. Varação. Varação é um termo interessante, é um termo próprio do direito marítimo, não é muito conhecido por quem não atua, quem não milita, quem não estuda nessa área. E varação, eu conceituo varação como encalhe intencional de um navio. A norma 9 traz um conceito um pouco mais rebuscado, o ato deliberado de pôr em seco ou fazer encalhar a embarcação para evitar que evento mais danoso sobrevenha. Bom, nós estamos falando aqui que é o encalhe intencional. O encalhe intencional. Ninguém encalha um navio de forma proposital, sem ter um motivo. Para que isso ocorra, há necessidade de se evitar um ato mais danoso. Qual seria esse ato mais danoso? Talvez a possibilidade de um naufrágio. O naufrágio é o pior dos acidentes da navegação existentes. É a perda total da embarcação. Então, por hora, há a possibilidade de se praticar outros atos
que tem por finalidade resguardar a embarcação ou as suas mercadorias a bordo de um evento mais danoso, de um evento pior. Então, dentre esses eventos, nós temos a varação. A varação, o encalhe intencional, que é feito, né, com o sentido de evitar o naufrágio. Então, varação é o encalhe intencional. Arribada. Arribada também é um outro acidente da navegação, que é nada mais do que demandar um porto não previsto. Arribada, o conceito é demandar porto não previsto, porto não programado. Toda embarcação, todo navio, quando inicia uma viagem, ocorre uma programação e os despachos da autoridade marítima, definindo que a embarcação está saindo do porto X, se deslocando para o porto Y, viagem programada, datas previstas, e essa embarcação, uma vez iniciada a sua jornada, a sua viagem, ela não pode se dirigir para um outro porto que não aquele que ela foi despachada, que ela foi autorizada para seguir. Se porventura, no decorrer da viagem, por um motivo de força maior, por algum perigo que essa embarcação venha enfrentar, pode ocorrer a necessidade dessa embarcação procurar um abrigo, procurar um refúgio, procurar um porto de abrigo. Então, esse ato de demandar um porto não programado é o que nós chamamos de arribada. Ok? E temos também o alijamento. O que é o alijamento? Alijamento é o ato deliberado de lançar na água, no todo ou em parte, carga ou outros bens existentes a bordo, com a finalidade de salvar a embarcação, parte da carga ou outros bens. Mais uma vez, estamos diante aqui de um incidente que é praticado com o fim de evitar um mal maior. Por que se vai jogar carga na água? Por que se vai jogar pertenças na água? Porque a presença daqueles materiais a bordo colocam em risco o próprio navio. Seja um risco de comprometer a estabilidade do navio, seja um risco dessa mercadoria comprometer, colocar em risco a saúde dos tripulantes. Então, a presença daquela mercadoria a bordo, ela coloca em risco o navio, coloca em risco a sua tripulação e opta-se por abrir mão dessa mercadoria, lançar essas cargas ao mar ou demais pertences ao mar para garantir a segurança da embarcação. Então, esse é o alijamento, pessoal, um ato deliberado de lançar na água, no todo ou em parte, carga ou outros bens existentes a bordo. Considera-se também como acidente da navegação qualquer avaria ou defeito no navio, nas suas instalações, que coloque em risco a sua integridade, em risco as vidas de bordo, os bens, as fazendas de bordo, né? Então, qualquer avaria ou defeito no navio que venha comprometer a sua segurança, isso também é considerado como um acidente da navegação. Ok? Então, pessoal, esses foram os acidentes da navegação. Notem que é uma matéria bem específica, bem detalhada. Vamos começar agora a ver os fatos da navegação. Quais são os fatos da navegação? Está no artigo 15. O artigo 15 traz para a gente: consideram-se fatos da navegação o mau aparelhamento ou a impropriedade da embarcação para o serviço em que é utilizada e a deficiência da equipagem. Considera-se também como fato da navegação a alteração de rota. E ainda, a má estivação da carga que sujeite a risco a segurança da expedição, a recusa injustificada de socorro à embarcação em perigo, todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a incolumidade e segurança da embarcação, das vidas e fazendas de bordo, e, por fim, o emprego da embarcação, no todo ou em parte, na prática de atos ilícitos, previstos em lei como crime ou contravenção penal, ou lesivos à fazenda nacional. Então, pessoal, esses são os fatos da navegação. Fatos da navegação normalmente são eventos relacionados a um risco, diferentemente do que nós vimos sobre os acidentes da navegação, que normalmente são eventos relacionados a um dano. Então, fato da navegação, um dano, propriamente dito, e os fatos da navegação são eventos normalmente relacionados a riscos, são sinistros, são eventos
que podem colocar a embarcação em risco. Pode até não ocasionar um dano, mas a mera probabilidade de um dano já é suficiente para exigir uma reprimenda pela legislação. Então vamos também comentar um pouquinho aqui sobre os fatos da navegação. O mau aparelhamento. O que é o mau aparelhamento? Norma 9 nos diz o seguinte: a falta ou a impropriedade de aparelhos, equipamentos, peças, sobressalentes, acessórios e materiais, quando em desacordo com o projeto aprovado, as exigências das boas técnicas de marinharia e das demais normas e padrões técnicos recomendados. Esse é o mau aparelhamento, é qualquer falha na embarcação relacionada a projeto, a equipamentos que venham colocar em risco. Não significa dizer que uma embarcação esteja operando mal aparelhada e ela se envolva em um sinistro que venha causar um dano. Mas a mera probabilidade de dano já é suficiente para exigir uma reprimenda. A impropriedade da embarcação. O que é a impropriedade da embarcação? É a utilização da embarcação em desacordo com sua destinação, área de navegação ou atividade estabelecida em seu título de inscrição. É o que nós chamamos de impropriedade da embarcação. Ela está sendo utilizada em desacordo com a sua destinação ou com a área que ela foi aprovada para operar. Ok? E o último item, ainda dentro da alínea A do artigo 15, é a deficiência da equipagem. O que é deficiência da equipagem? Falta ou deficiência quanto à quantidade ou qualificação dos tripulantes. Gente, equipagem em direito marítimo nada mais é do que tripulação. Tá? Equipagem é tripulação. Então, qualquer incoerência, incorreção, falha de qualificação ou até de quantificação em uma embarcação, isso dá ensejo à configuração de um fato da navegação denominado deficiência da equipagem. Dando prosseguimento, alteração de rota. O que é a alteração de rota? É o desvio da derrota inicialmente programada e para o qual o navio não estava prestado, pondo em risco a expedição ou gerando prejuízos. Como eu comentei, pessoal, o navio ele se submete a toda uma programação antecipada para realizar uma viagem, a toda uma parte burocrática que vai cuidar do despacho dessa embarcação, as provisões de bordo, os mantimentos, a alimentação da tripulação, a água potável que é colocada a bordo para prover aquela embarcação, para colocá-la em condições de executar aquela viagem com segurança, ela é feita de forma antecipada e feita de acordo com a necessidade para aquela viagem. E depois de iniciada a jornada da embarcação, ela tem que seguir aquilo que foi programado. Agora, por circunstâncias alheias à vontade do comandante, da tripulação, pode ocorrer a necessidade de alteração de rota, seja para o socorro de uma embarcação em perigo, seja para desviar de uma situação de mau tempo. Isso pode ser classificado como alteração de rota. Evidentemente que em causas justificadas, essa alteração de rota sequer ela poderá ser penalizada, haverá uma justificativa. Mas em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, se essa alteração de rota não tiver uma justificativa plausível e colocar em risco a viagem, a embarcação, isso pode ser penalizado. Um outro ponto importante, não vamos confundir a alteração de rota com a arribada. Por quê? Porque a arribada também ocorre uma alteração na viagem programada, só que de que forma? Demandando um porto não programado. Então, na arribada, a embarcação ela é despachada como origem um porto A para se dirigir para um porto B. Só que no meio dessa viagem, ela, por uma situação emergencial ou alguma outra circunstância, ela é obrigada a demandar um porto diferente do que aqueles que estavam previstos. Na alteração de rota, ocorre também uma modificação da viagem. Só que o destino final não se altera. O destino final ele permanece o mesmo. Ok? Então essa foi a alteração de rota. Dando sequência, aqui travou o slide, alteração de rota.
Má estivação da carga. O que é a má estivação da carga? Mapeação, colocação em local inadequado ou má arrumação no porão, no convés ou mesmo no interior do container, quer no granel, quer na carga geral, sem observar ainda a adequabilidade da embalagem, pondo em risco a estabilidade do navio, a integridade da própria carga e das pessoas de bordo. É a má arrumação da carga a bordo do navio, de forma a comprometer a sua estabilidade. Um outro acidente, pessoal, é a recusa injustificada de socorro à embarcação em perigo. Tá? Corrigindo, um outro fato da navegação, tá? Tem como acidente, né? É um fato da navegação. A recusa injustificada de socorro à embarcação em perigo. Tá? Isso também é classificado como fato da navegação. O 15eco, né, a linha E do artigo 15, traz para a gente todos os fatos que colocam em risco a embarcação, vidas e fazendas de bordo, qualquer outra circunstância, qualquer outra situação que venha a colocar em risco a expedição, colocar em risco a viagem, colocar em risco a embarcação, que não está prevista, classificado como acidente ou fato. É um enquadramento até um tanto quanto genérico, me perdoem os legalistas, mas é um enquadramento genérico de um fato da navegação. E, por fim, o emprego da embarcação na prática de atos ilícitos. O emprego da embarcação na prática de atos ilícitos, utilizar a embarcação para praticar um ato ilícito, classificado como crime ou contravenção penal, isso também é classificado como um fato da navegação. É um detalhe importante, o fato de utilizar a embarcação na prática de ato ilícito não significa dizer que o Tribunal Marítimo vai julgar o crime em si. Não, o crime vai ser julgado pela justiça comum, normalmente, pela justiça criminal, e o Tribunal Marítimo ele vai atuar administrativamente na análise do porquê daquela embarcação específica ter sido utilizada para a prática de um ato ilícito. Ok, pessoal? Então, a gente teve aí um breve bate-papo sobre acidentes e fatos da navegação. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando os cursos da MLaw, continue acompanhando nossas redes sociais. Vocês vão aprender cada vez mais sobre o direito marítimo. Um grande abraço, pessoal, e até a